E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim, comigo está tudo ótimo. O Botafogo venceu e venceu bem ontem, 4-0. Poderia ter sido mais se não fosse o goleiro do Capital, hein? Antes de eu botar a matéria completa, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Se tem uma equipe de Série A que resolveu bem a sua vida na Copa do Brasil, foi o Botafogo. Ganhou o clássico do Fluminense, embalou um 4-0 agora pra cima do Capital. Fez valer o mando de campo, deu chances pra atacantes que não vinham tão bem e leva uma senhora vantagem pra próxima partida. Véspera de feriado, estádio pouco movimentado e Renato Paiva decidiu dar folga para boa parte do time do Botafogo. Oportunidade para quem pede passagem. Depois de um lance meio confuso, que quase abriu o marcador, os donos da casa conseguiram construir bem a primeira jogada. Juan Cruz foi derrubado dentro da área e a arbitragem marcou o pênalti. Nessas horas não tem jeito. Se o cobrador oficial tá em campo, é ele quem bate. Alex Telles, 1-0. Vim aqui para conquistar muitas coisas do Botafogo e quero conquistar cada vez mais. Mas depois de sofrer a penalidade, o camisa 9 continuou mostrando serviço. Olha o voleio. Jefinho e Mastriani também tentaram na jogada trabalhar. Mas fato é que depois de sofrer o gol, o Capital conseguiu equilibrar a partida. Na melhor oportunidade, Felipe Guedes surpreendeu com a bola na trave. No mesmo lance, Alex Barbosa sentiu e precisou deixar o campo mais cedo. Na volta do intervalo, pressão total alvinegra. Após Alan fazer o cruzamento, a bola bateu no braço de Felipe Guedes. O árbitro deu pênalti, mas voltou atrás depois de ver o VAR. Mais 10 minutos, outra mão na bola. Dessa vez, a decisão de campo foi mantida. Igor Jesus pediu para bater e fez 2-0. A bola mal tinha voltado a rolar e o cuiabano serviu Arthur, que pela primeira vez marcou com a camisa do Botafogo, 3-0. A baixa ficou por conta de Savarino. O meia ficou apenas 15 minutos em campo. Sentiu a coxa e precisou deixar o gramado. Como já tinha feito todas as substituições, Paiva terminou a partida um jogador a menos. Mesmo assim, o alvinegro conseguiu ampliar. Após bate-rebate, Juan Cruz aproveitou a sobra e fechou o marcador. Botafogo 4, Capital 0. Faço uma avaliação muito positiva, em especial para os jogadores que têm jogado menos, que deram uma boa resposta. E pronto, eu acho que é um resultado muito bom. Agora o Botafogo começa uma sequência de 10 dias longe do estádio Newton Santos. No próximo sábado, enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro. De lá, viaja direto para a Venezuela, onde na próxima terça joga contra o Carabobo pela Libertadores da América. Feliz pelo resultado, em primeiro lugar. Olhando para os resultados de ontem, não houve resultados elásticos e normalmente a Copa do Brasil tem um bocadinho disto. Não só no Brasil, a Portugal é igual, tem muita surpresa. Tá aí o Botafogo, que vem se reencontrando depois de várias críticas. O Renato Paiva parece que está ajustando melhor o time, fez um bom clássico no Brasileiro e despachou praticamente o Capital, Cecinho. O Botafogo é uma equipe que tem dinheiro, falando em capital, tem capital para trazer jogadores no meio do ano, para reforçar esse time. Eu nunca descarto o Botafogo de John Textor. Não tem como descartar, Renata, até porque é um time que tem, né, a sua base, digamos, mantida, perdeu dois, né, na verdade, dois dos seus principais jogadores. Agora tem essa baixa aí do Savarino, mas é uma equipe que agora no início do Campeonato Brasileiro não vive, né, assim, o que condiz com o time que tem, e na Libertadores tem a possibilidade, e acredito que vá se classificar, né, tem um jogo fora, mas os últimos dois é em casa, e fez o que se espera de uma equipe grande na Copa do Brasil quando enfrenta uma equipe inferior, né? O Botafogo fez o dever de casa, 4-0, dificilmente, né, vai ser surpreendido até pela qualidade dos seus jogadores, que você joga contra uma equipe dessa que vai se abrir, né, no segundo jogo, pode até tomar mais. Então o Botafogo deu um grande passo à classificação, já acredito que está classificado. As notas ruins dessa partida, o Barbosa, zagueiro, que saiu machucado, e o Savarino, que teve que sair aos 35 minutos do segundo tempo, quando o time já não podia fazer mais substituições. Então o Botafogo jogou até o final sem um jogador, e um jogador fundamental, articulador, como é o Savarino. Quem também se deu bem, ganhou... Isso aí. Bom, o Fogão voltou, hein? O Fogão tá de volta, macetou ontem dentro de casa, no Newton Santos, com gol do Igor Jesus. Bigode, torcedor pode ficar tranquilo agora, brasileiro, no final de semana o Botafogo pega o
Bahia, lá na Fonte Nova. Que inclusive vai ser o reencontro do Renato Paiva com o Bahia, né? O Renato Paiva que já foi treinador do Bahia. Lembremos que teve treta. Teve, com a galera da imprensa lá, né? É isso aí. Não foi a galera, foi um cara lá que eu não conheço, mas quem o conhece diz que ele é meio mala mesmo, que ele gosta de dar uma prova. Aquelas coletivas que o cara fica jogando casca de banana, o Renato tava depois de uma derrota, ninguém é de ferro. Aí eu acho que, enfim, não vou passar pano não, mas torcedor agora tá tranquilo, né? Eu acho que, GV, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que tá aí em casa acompanhando a gente. Eu acho que foi uma vitória. O Botafogo fez o que a gente esperava do Fluminense, o que a gente esperava, tudo bem que não é daqui do Rio, mas do Corinthians, do Grêmio, que perdeu pro CSA, do próprio Bahia, do Internacional. A gente espera dos times da Série A, especialmente quando você joga contra times de Série C e D, que você tenha um aproveitamento muito grande, uma eficácia muito grande, um controle muito grande. E o Botafogo conseguiu reproduzir tudo isso dentro do campo ontem. As mexidas do Paiva eu acho que foram até interessantes por conta do adversário, que é um adversário que tecnicamente a gente sabe que é extremamente inferior ao Botafogo. E eu acho que é uma vitória que serve sim para dar uma moral para a sequência do ano. Mas as péssimas notícias, a lesão do Savarino, que é posterior da coxa direita, a gente sabe que isso para você se recuperar demora um pouquinho. Vamos torcer para que não seja nada grave, que tenha sido só um incômodo, que se tiver que perder jogo seja só um. E o Barbosa também com essa questão dele do joelho, que parece que foi o joelho, ele sai de muleta do estádio. São situações preocupantes. E no sistema defensivo, muito grande por conta da ausência do Bastos, que você já não tem o cara que foi o grande nome do ano passado. Tem o David Ricardo, que é um garoto, chegou agora. É até bom zagueiro, né, Bigode? É bom zagueiro, eu gosto dele, é rápido, ele é forte, alto, mas ainda está se ambientando. E lá na frente você perdeu o Savarino, você perde, no meu ponto de vista, a cabeça pensante do time. Que para mim é o principal jogador do Botafogo nessa temporada de 2025, é o Savarino. Então, os motivos de preocupação do Botafogo, na minha avaliação, são esses, mas eu acho que você tem mais motivos para comemorar do que para lamentar. Cara, vitória é vitória. E o Arthur, esse aí... Desencantou. E jogou bem. Mais um jogo que ele foi bem. No último jogo eu também já tinha achado ele bem na partida. Faz um gol que também tira um peso. E eu acho que deixa as coisas um pouco mais leves. Cara, e vitória sempre melhora o vestiário, sempre... É uma realidade diferente a dos Estados Unidos, mas tem aquele filme com o Brad Pitt, O Homem do Jogo, que ele monta um time lá de beisebol, e aí uma das estratégias dele é que ele pega uns caras meio de um catacata e na pré-temporada é marcar amistosos contra times mais fracos. Dificilmente no beisebol fraco, aliás, só no futebol que isso acontece, né? NBA, vôlei, quando é o forte, quando é o fraco, dificilmente tem zebra. O futebol que é um esporte apaixonante, por isso que o pequeno ou o menor, ou de menor investimento, aí não interessa como você quer falar, consegue vencer. Fernandão, vitória sempre traz um ânimo diferente. O Arthur desencantou, jogou bola, tô com bigode, jogou bem a última partida também. E o Botafogo tem um desafio muito difícil no final de semana, que é o Bahia. Agora, vai ser jogado o jogo, porque acabou esse negócio de não vence, que não desanda. Já venceu bem, venceu o Clássico, venceu muito bem o Clássico. Então agora voltou pro eixo, né? E ver. Não tem mais negócio que o Pedrinho fica apertando aquele botão lá, acabou. O brasileiro é sempre imprevisível, né, GV? Boa tarde pra galera de casa, pra você. Mas é legal porque o Botafogo conseguiu, acho que nesse jogo, recuperar uns jogadores interessantes. Por exemplo, o Juan Cruz, que era um menino que foi muito criticado durante o Campeonato Carioca, porque ele foi um cara que teve muitas oportunidades e o Botafogo não foi bem, logo a galera acaba criticando todo mundo. E o Juan, menino que já tinha jogado no Vasco, era jovem quando passou pelo Vasco, retornou ao Botafogo. E quando retorna ao Botafogo, o Botafogo que tem um serviço de scout, né? Um setor de scout que a gente já sabe que trabalha sempre muito bem, é muito competente e não vai trazer um jogador de forma aleatória. E o menino jogou bem numa posição que o Igor Jesus vinha fazendo, né? Fez no último jogo e foi muito bem. E aí o Juan fez essa função, fez muito bem, atacou os espaços. Gostei do Botafogo, gostei do ímpeto do Botafogo, não achou que podia vencer o jogo a qualquer momento. Teve intensidade, teve a atitude necessária para não fazer com que esses jogos sejam perigosos, né? Como a gente viu acontecer com o Fluminense. Não que o Fluminense não tenha feito o que fosse necessário, mas o Botafogo aproveitou as chances de gol e fez. Não deixou o jogo se arrastar. E aí, como eu brinquei aqui antes, né? A gente estava brincando antes, é muito difícil reverter um 4-0 contra o Botafogo com a discrepância que existe financeira, no elenco, de qualidade, com todo respeito ao capital. O Botafogo já está na próxima fase da Copa do Brasil. Depois me cobra. Agora é fácil, pô!
4x0 a favor, o cara fala depois me cobra. Pô, tu não quer mais nada. Não quer mais nada. Tu quer o seio que é raspado. De preferência. Aí. Nada com isso. É impressionante, Não tenho nada com isso, meu irmão. É impressionante isso. Vou ter que gostar De preferência. Meu cantinho da salvação. Ô, Getúlio Vargas, me explica uma coisa. Explico. Antes do jogo, o cara vira e tem a pachorra de falar que o Botafogo não tem a obrigação de passar. Aí agora ele fala, depois dos 4x0, ele fala, pode me cobrar que o Botafogo tá na próxima fase. Não. Isso. Não. Pô, O bigode está certo. Você está se enganando com as Você pode ser o palavras. capitão Tá, aqui, cara, mas chova lá, vai catar, agora. nisso vocês Igual estão o Miguel, aquele equivocados. moleque lá da Não internet. de passar, Taca, de vencer o jogo. Passar de fase já é outro na moral, problema. você é engenheiro de Se a obra pronta. pergunta fosse feita dentro desse contexto, a resposta seria essa. Não. Acabou. Não. Bom, família, tá aí, né? O Botafogo ontem venceu e convenceu e fez aquilo que deveria fazer, ganhar de goleada. Né? O time de Série A, quando enfrenta um time de Série D, tem que ter pena, não. O respeito que o time de Série A tem que ter por um time pequeno é goleando eles. Pode ver que até na hora lá, né, do hino nacional, na hora da foto oficial, antes da partida, todos os jogadores do Capital, inclusive de banco de reserva, foram lá tirar a foto, porque para eles aquilo ali já é um marco. Estão na terceira fase da Copa do Brasil, enfrentando o Botafogo no estádio lindíssimo do Newton Santos. Então, para eles aquilo ali, mesmo sabendo já lá no fundo da alma que ia perder o jogo, aquilo ali para eles é histórico, né? Um time de Série D, primeira vez enfrentando o Botafogo, campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro. Então, para eles, aquilo ali é espetacular. E o espetacular foi o que o Botafogo fez. 4x0. Poderia ter sido um joguinho para ser 6. Né? Um 6x0. O Botafogo não levou um susto suficiente para levar um gol ali. Então, tipo assim, o goleiro do Capital fez defesas espetaculares. Vamos falar do Jefinho, que já está aqui na cabeça para não esquecer. O Jefinho, que nem eu falei, depois de 353 dias, voltou a ser titular pelo Botafogo. Pouco aproveitado em 2024 e tem sido pouco aproveitado em 2025. Mas eu gostaria de ver ele como titular e vi isso ontem. Eu gostei quando eu vi ele titular. Ele teve 2 chances de marcar gol, chutou bem. O goleiro, que não foi do Capital, tirou os gols que ele poderia ter feito. Mas no final das contas, eu achei que ele jogou bem. Ele deu uns molezinhos algumas vezes, tentando fazer aquele drible rápido que ele tem. Só que aquilo fora de forma, assim, que eu falo é de ritmo, né? Fora de ritmo de jogo, né? Então, assim, ele tentou e errou algumas vezes que ele tentou. O Paiva puxou a orelha dele dentro de campo lá, não era para ele fazer aquilo, não era para brincar. Mas é uma coisa que ele fazia com naturalidade, ele conseguia passar pelos seus adversários dessa forma. Ontem ele não estava conseguindo passar, mas eu acho que ele jogou bem, eu acho que ele merece mais chances como titular aí, mais chances para ele poder ficar de olho mais nele para desenvolver aquele ritmo de jogo, tem que jogar para poder conseguir aumentar essas jogadas que ele fazia com tanta facilidade. Eu acho que ele tem chance de voltar a fazer isso de novo, tá? Savarino e Barbosa, né? Savarino e Barbosa saíram machucados os dois ontem, não temos informações completas, pelo menos até esse momento que eu estou gravando, sobre os dois. Savarino ficou pouco tempo e o Barbosa, né, jogou mais tempo e depois tomou um pisão. Eu acho que o Barbosa é uma coisa mais tranquila, porque foi um pisão no pé ali, um gelinho e tal, acho que até sábado contra o Bahia o Botafogo está recuperando ele. Savarino aquilo, jogou apenas 15 minutos, sentiu, saiu, foi direto pro vestiário, nem ficou ali, e aí a gente tem que esperar uma nota oficial do Botafogo para poder saber o que aconteceu. Zoeira, mas por que colocou Savarino, Barbosa, não foi com o time todo reserva? Bom, se vai com o time todo reserva e empata o jogo, todo mundo ia reclamar do Paiva que foi com o time todo reserva. Então ele botou um time reserva, bem diferentão no primeiro tempo, estava vencendo por 1x0, mas achava que era pouco, queria mais. Aí no segundo tempo ele começou a mexer no time, colocando o Luiz Jesus, o Savarino, para dar uma mexida ali, né, conseguir mais gols. E foi o que aconteceu, só que infelizmente aconteceu com 15 minutos. Ele saiu machucado. Acontece, ele poderia ter se machucado no treino, então a vida de jogador é essa. E acontece. Ontem também tivemos aí bandeirões com o rosto de Luiz Henrique e Almada, a torcida do Botafogo ontem, em homenagem aos dois jogadores que foram os principais jogadores dos títulos Libertadores e Brasileirão. Copa do Brasil, eu estou profetizando aqui no final do ano, o Botafogo campeão da Copa do Brasil também. Fizeram 2 bandeirões com o rosto dele e tal. Eu acho que o Savarino também merecia uma homenagem dessas, tá? Eu acho que o Savarino foi muito importante em 2024, tanto quanto o Luiz Henrique e Almada. Talvez até mais do que o Almada, né? Eu acho que talvez até mais do que o Almada. Eu acho que o Savarino merecia, principalmente por estar no clube ainda,
Os outros dois já saíram. Eu acho que ele merecia uma homenagem também, nem que seja num bandeirão, uma pintura na parede, enfim. É a minha opinião, não sei a opinião de vocês, tá? Ó, tu quer ver como é que é de pertinho esse troféu aí do Mundial de Clubes que vai acontecer no meio do ano? O Botafogo vai deixar exposta lá no General Severiano. Você pode ir lá, tem que comprar o ingresso. Eu acho que é a entrada gratuita, mas você tem que retirar o ingresso, tá? Então entra aí no site do Botafogo para procurar saber como é que é. Então o Botafogo vai deixar o troféu da Copa do Mundo de Clubes lá em General Severiano, tá bom, galera? Então se você quer ver de pertinho, dificilmente o Botafogo vai conseguir ganhar ele. Mas vamos tentar, vamos lutar, né? Vamos ver o que acontece. Vamos falar do Arthur? Rapaz, ontem eu falei aqui que o Arthur deveria ser titular. Né? Eu falei, eu não vou buscar esse vídeo de ontem, se você quiser, você olha o vídeo de ontem. Eu falei, eu acho que o Arthur deveria ser titular porque ele precisa marcar gols. E se ele não conseguir marcar gol contra o Capital, aí esquece, não marca mais. Né? E foi o que aconteceu. Foi quantos jogos que ele teve pelo Botafogo? 12 jogos com a camisa do Botafogo, não tinha marcado nenhum gol. Então ontem, graças a Deus, o Cuiabano cruzou ele de cabeça, fez o gol, fez aquela famosa comemoração de mortal para trás, tal, não sei o que, depois se ajoelhou, quase chorou. E ele falou também, estava passando por um problema familiar, o tio dele está doente, não disse o que se trata a doença do tio, mas falou que estava internado, e mandou aquela comemoração de chosica, né? E foi um chosica, precisava. Então o que eu falei, bota o cara titular, porque assim, ele não faz jogadas, ele não tem feito jogos espetaculares, mas também não tem feito jogos ruins. Ele oscila um pouquinho, perde muitos gols, mas eu falei, às vezes o cara precisa fazer um gol para poder se soltar, para sair. E assim eu espero que agora ele possa vir marcar bastante gols aí com a camisa do Botafogo, tá, galera? Mais uma informação aqui rapidinho para vocês. Cadê aqui, ó? O Louco Abreu, lembra do Louco Abreu? Lógico, camisa 13. Ele vai ser o técnico agora lá do Tijuana do México, tá? O ex-atacante do Botafogo será comandante da equipe que é, localizada lá na fronteira com os Estados Unidos. Então, o Louco Abreu, técnico aí do Tijuana. Eu lembro que tinha muitos torcedores do Botafogo um tempo atrás aí que pediu o Louco Abreu como técnico do Botafogo. Traz o Louco Abreu, pô, aí o cara vai botar os caras lá pra jogar, vai dar esporro nos caras, não sei o que, sei o que lá. Enfim, vamos desejar boa sorte aí pro Louco Abreu. Bom, galera, então é isso. Informações do Botafogo aqui rapidinho pra vocês, tá? Nosso Fogão venceu bem, agora enfrenta o Bahia sábado, 9 horas da noite. Lá na Bahia, o Botafogo tem 2 jogos fora de casa agora. E depois, na terça-feira, enfrenta o Carabobo na Libertadores. Não tem outro resultado a não ser a vitória do Botafogo aí, porque para se manter vivo. Senão o negócio começa a complicar. O Carabobo tem que ganhar. Não tem jeito. Não tem outra possibilidade. Tem que ganhar. Tá? Bom, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos bem. Fiquem com Deus. Qualquer informação importante eu volto, tá? Fui!